Com você, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de São João, o capítulo 2, os versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para que a construção deste santuário, e tu o destruirás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Observemos bem pelo texto que o Evangelho é escrito após a morte e a ressurreição de Cristo. Nenhum Evangelho, aliás, nenhum texto bíblico foi escrito no momento que estava acontecendo. Ou seja, o Evangelho e a Bíblia inteira não tem o objetivo de ser um livro jornalístico, mas teológico, ou seja, para manifestar Deus, o Deus que está presente no meio de nós. Por isso conclui-se que depois que ele morre e ressuscita, é que eles compreendem o que ele havia dito. Então as palavras de Jesus, os gestos de Jesus, marcaram profundamente os discípulos. Eu diria assim para compreendermos bem. Quando a gente quer bem uma pessoa que convive por muito tempo com ela, quando ela parte, a gente lembra de muitas palavras, a gente lembra de muitos gestos, e assim foi com os discípulos de Jesus. Por isso, então, estava próxima a Páscoa dos judeus. Esse período da Páscoa é um período em que muitas pessoas vão até o templo para celebrar. O templo, ele é uma construção visível na terra, como hoje é a nossa igreja. Se você chega numa cidade, por exemplo, como Rolândia, o entorno, Cambé e outras cidades que ainda não se tomou de grandes edifícios, você vê que no centro e de longe, você vê a construção da igreja, a construção da presença do lugar da habitação de Deus, que a gente diz assim: Deus habita esta cidade. Por isso, então, ali se estava a situação das pessoas que viviam o templo e assim para celebrar. O que era significativo é que o templo foi construído como lugar do encontro com Deus, da oração. As pessoas que participavam contribuindo com o seu dízimo, com a sua ajuda, com seus trabalhos. No entanto, por um período, o templo se desviou do objetivo original. E então, com isso, passou a ser um lugar onde tudo era sinal de exploração econômica, política, religiosa, social, de todas as formas. Então, com isso é que Jesus tem um grande atrito com o templo, porque ao invés de ser o lugar da palavra, o lugar da vivência da lei, porque assim é a experiência do Antigo Testamento, ele passou a ser um lugar da exploração. Também outra questão significativa, que talvez seja o centro maior do Evangelho de hoje. O templo agora é aquele que recebeu o batismo. O templo agora é o próprio Jesus Cristo. Por isso, hoje, a gente vai em Jerusalém e esse templo não existe mais.
apenas as suas ruínas, porque o templo agora está no mundo inteiro. Eu que vos falo, eu sou um templo. Você que me ouve é um templo. Por isso, então, o templo do Senhor, da sua morada, está em cada um de nós. A igreja construída, ela é a casa da casa verdadeira que somos nós. Porque hoje nós estamos meditando este evangelho, porque hoje é a dedicação, a festa da dedicação da Basílica de São Giovanni Laterano em Roma, que é a Basílica, a Catedral do Papa, do Bispo de Roma. Então veja que a festa da dedicação, também nós precisamos recuperar as nossas festas de dedicação das nossas igrejas, o lugar consagrado ao Senhor, para que juntos possamos celebrar a vida. Então, por isso, novamente, o templo construído é para receber o templo verdadeiro. Por isso, onde eu e você estamos, está o templo do Senhor. Muita paz para você.